Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savai. Hoje eu vou falar da interpretação do STF sobre o juiz das garantias, instituto que veio com o advento do pacote anticrime da Lei 13.964 de 2019, que trouxe para o nosso Código Processual Penal os artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E, 3º-F. Tá? Esses artigos foram suspensos. O ministro Fux entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, dizendo que o Instituto era inconstitucional porque presumia que o juiz, que esse Instituto partia da premissa que o juiz da parte de julgamento de instrução era parcial. E o ministro Fux também fez algumas observações sobre a dificuldade de implementação, de recurso, e colocou como inconstitucional. Isso aí foi a julgamento, uma decisão concentrada das ADIs, não só o ministro Fux, como também a Associação dos Magistrados, Brasileiros, a AMB, também entrou com uma ação de inconstitucionalidade, falando que era inconstitucional, porque a lei não vinha a forma que a lei foi feita era inconstitucional, e aí houve as ADIs, 6298, 6299, 6300, 6305, tá? Que o STF foi averiguar se essa lei que foi introduzida no Código Processual Penal poderia ser considerada constitucional. Vamos começar pelo artigo 3º-A. O processo penal terá a estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O que o STF entendeu sobre isso, pessoal? Ele considerou constitucional o 3º-A, porém ele fez uma seguinte ressalva: o juiz pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares para a fim de dirimir dúvidas sobre questões relevantes para o julgamento do mérito. Isso houve uma discussão na doutrina. Porque é o seguinte, o que o STF está falando aí, segundo alguns autores, o sistema é acusatório, mas o juiz pode agir de ofício, que é uma característica do sistema acusatório, mesmo que ele haja de ofício excepcionalmente. Discussão doutrinária. Segundo ponto que alguns autores falam é o seguinte: se você tem a certeza, já tem a prova, condena. Se não tem prova, absolve. Se tem dúvida, in dubio pro réu, que é um princípio garantista, que na dúvida favorece o réu para evitar se condenar um inocente. Porém, o STF, nessa decisão muito criticada, ele coloca o seguinte: juiz pontualmente nos limites legalmente autorizados pode determinar a realização de diligências suplementares para fim de dirimir dúvidas sobre questões relevantes para o julgamento do mérito. Aí vem um doutor Auri Lopes Júnior, fala o seguinte: nos limites legalmente autorizados, quais são esses limites? Porque ele não escreve aqui. Porque alguns autores também falou que nessa interpretação do 3º-A havia acontecido uma revogação tácita do artigo 56, que fala que o juiz pode produzir prova de ofício em alguma circunstância, dirimir diligências e etc. Eu não lembro de cabeça o artigo 56, mas é isso. Só que não houve a revogação desse artigo. Houve uma interpretação maior, uma outra concepção, que o juiz pode produzir prova de ofício, porém, excepcionalmente. Eu acho que não havia essa palavra no artigo 156, salvo um juízo maior, mas não havia. Vamos seguir em frente aqui, para não ficar muito prolixo. Aí veio a interpretação do STF, com relação ao artigo 3º-B, que foi introduzido pelo pacote anticrime, que fala o seguinte: o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autoridade prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe, aí vem 18 incisos falando das competências e atribuições dos juízes das garantias. Por maioria, a primeira coisa que o STF fez aqui, ele declarou a constitucionalidade do caput do artigo 3º-B, que fala que o juiz das garantias é responsável
pelo controle da legalidade e salvaguarda do direito, blá, blá, blá. E fixou um prazo de 12 meses a contar da publicação da ata do julgamento, que foi 31 de agosto de 2023, para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organizações judiciárias, a efetiva implantação e a efetivo funcionamento de juízes e garantias em todo o país. Tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, que entrou nessa missão para implementação. Porque 2025, 31 de agosto de 2025, está batendo aí na porta já. Vai ter que estar implementado em todo o país. E o Conselho Nacional está nessa missão, colocando as diretrizes para essa implementação. Esse prazo poderia ser prorrogado uma única vez, por no máximo 12 meses. Já foi prorrogado ali 31 de agosto de 2024. A gente já está nos 49 do segundo tempo. Tá? Vamos continuar aqui, pessoal. Obviamente, ele considerou inconstitucional o artigo 20 da Lei 13.964, que falava um prazo de 30 dias para implementação. Era absurdo isso. Vamos seguir. Eu não quero esquecer de nada nesse vídeo. Vou ser bem sucinto. Por unanimidade, artigo 3º-B. O STF atribuiu interpretação conforme aos incisos 4, 7 e 9 do artigo 3º-B. 4, 8 e 9, desculpa. Do CPP, para que todos os atos praticados pelo Ministério Público, como condutor da investigação penal, se submetam ao controle judicial e fixar prazo até 90 dias contados da publicação da ata do julgamento para os representantes do parquete encaminharem sob pena de nulidade todos os PIC, que é procedimento de investigação criminal, mesmo que tenha outra denominação ao respectivo juiz natural, independente de juiz das garantias já ter sido implementado na respectiva jurisdição ou não. Essa foi a decisão referente aos incisos 4, 7 e 9. Vou seguir aqui. Vamos seguir. Eu não quero esquecer nada, mas quero ser rápido nesse vídeo. Aí você fala, mas o que fala o artigo 4? Prorrogar a prisão provisória. Não, eu vou ler aqui. Esse é o... Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, código. 3º-B, inciso 4. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-la ou revogá-la, assegurando, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do dispositivo neste código ou em legislação especial pertinente. O que o STF interpretou? Por unanimidade, decisão conforme, interpretou o inciso 4 do 3º-B para prever que o exercício do contraditório será preferencialmente audiência pública oral, não obrigatoriamente. Ele coloca preferencialmente. Qual que é a regra? Audiência pública oral. Mas excepcionalmente pode não acontecer, porque aqui o legislador fala o seguinte: prorrogar a prisão provisória em outras medidas cautelares, bem como substituí-las e revogá-las, assegurando, no primeiro caso, o exercício contraditório em audiência pública oral. Só que aí vem o STF e fala preferencialmente, que pode ser que não aconteça. Justamente não é obrigado ser em audiência pública oral a prorrogação e a prisão provisória, outras medidas cautelares. A prorrogação da prisão provisória ou de outras medidas cautelares. Vamos seguir. O que fala o 7º? Decidir sobre requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurando o contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. Por unanimidade e interpretação conforme, o STF decidiu para estabelecer que o juiz pode deixar de realizar a audiência quando houver risco para o processo ou deferi-lo em caso de necessidade. Essa foi a interpretação do artigo 7º do 3º-B. Vamos seguir. Vamos seguir a banda, pessoal. Vamos seguir.
Quero fazer um adendo aqui, pessoal. E artigo 9, determinar o trancamento do inquérito quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Atribuição agora do juiz das garantias. Isso, pessoal, houve uma... Aí você fala, o artigo 28 do CPP foi revogado com o advento, que o juiz pode o juiz pode entrar nessa coisa de trancamento do ordenamento, do arquivamento do inquérito policial? Não. Apenas vai ampliar esse artigo, né? Vai entrar o juiz das garantias que ele pode ordenar o arquivamento do inquérito policial, tá? Assim como o juiz das garantias, ele pode encaminhar esses autos para a instância de revisão ministerial. E a vítima também. Tá? Essas mudanças que houve. Vamos seguir. Eu tenho que falar, porque qual o reflexo que teve nesse artigo 28, né? Da implementação do juiz das garantias. Pessoal, o artigo 8 do terceiro B fala o seguinte: prorrogar o prazo da duração do inquérito, estando investigado preso, em vista de razões apresentadas pelos autos do inquérito policial. É isso? Não. Eu não estou falando isso. Não, não é isso. É o parágrafo 1º. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego da videoconferência. Vem o STF para fazer uma interpretação do parágrafo 1º do artigo 3º-B e diz o seguinte: será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, salvo impossibilidade fática. Ele coloca essa excepcionalidade de uma possibilidade fática. Não será encaminhado, não será preciso essa audiência em 24 horas. Um exemplo, o juiz está em São Paulo, acha o cara em Manaus, é impossível ele ter 24 horas aqui, só se ele vier de jato, que tem que pegar 6 aviões, 4 barcos, 3 balsas para chegar em São Paulo, né? Então aí ele coloca assim, cabendo excepcionalmente o emprego da vítima, cabendo excepcionalmente, porque foi vedado pelo legislador. A interpretação conforme do STF fala, cabendo excepcionalmente o emprego da videoconferência mediante decisão da autoridade judiciária competente, desde que esse meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos. Parágrafo 1º, pessoal, houve essas mudanças, tá? Vamos seguir aqui. Estou com o Código Processual aberto, justamente para garantir a lisura das informações. A gente não errar em nada aqui. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz de garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito até 15 dias, após o que ainda, se a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Aqui que o STF, em decisão conforme, interpretou e decidiu. Pode decidir de forma fundamentada, reconhecendo a necessidade de novas prorrogações. Ele não coloca uma única vez. O STF interpreta que pode ter novas prorrogações do inquérito diante de elementos concretos e da complexidade da investigação. B. A inobservância do prazo do previsto em lei não implica em revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado e avaliar os motivos que ensejaram nos termos da ADI 5881-DF. Então, houve mudanças aqui. Primeiro, que o STF decidiu que pode haver novas prorrogações, tá? E a segunda decisão do STF é que a inobservância do prazo previsto em lei não implica, como o legislador queria, uma revogação automática, tá? Para relaxar o pedido de prisão. Vamos seguir aqui. Terceiro C, pessoal, artigo 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa da forma do artigo 3º, 399 desse Código. Por unanimidade, pessoal, ele atribuiu uma interpretação conforme a primeira parte do caput ali, para esclarecer que as normas relativas ao juiz das garantias não se aplicam, como foi falado pelo legislador, às infrações de menor potencial ofensivo, mas também o STF colocou outras também.
Onde não se aplica, né? Processos de competência originárias dos tribunais, que isso gerou uma discussão doutrinária, porque como pode, alguns autores falaram assim, então quer dizer que o ministro desembargador tem parcialidade, o julgador aqui, o juiz da primeira instância aqui não vai ter parcialidade, ele pode ser contaminado. Aqueles lá são imunes. Essa foi a discussão doutrinária, tá? Mas, e aí a outra corrente fala o seguinte, que não se aplica aos processos de competência originária dos tribunais, porque ele é regido pela Lei 8.038 de 90. Processos de competência do Tribunal do Júri também não se aplica aos direitos aos juízes das garantias, caso de violência doméstica e familiar, infrações penais de menor potencial ofensivo. Ele ampliou o leque de não aplicação. E mudou aqui, porque o artigo 3º-C fala que a garantia, como o inciso 14 também do 3º-B, ele fala o seguinte, que a competência do juiz de garantia cessa com o recebimento da denúncia ou queixa, na forma do artigo 399. E vem o STF e fala, não, vai ser com oferecimento que vai cessar a competência do artigo, a competência do juiz das garantias, o oferecimento da denúncia ou queixa. Isso também gerou uma discussão doutrinária, porque com o recebimento, o juiz das garantias, o juiz da instrução vai ter todo o acesso àqueles elementos probatórios e pode se contaminar. Outra parte da doutrina, uma segunda corrente, veio dizer que não, que é importante o juiz da instrução ter acesso a esses elementos probatórios, justamente para dar uma decisão mais fundamentada, com conhecimento mais amplo do caso. São duas correntes diferentes. Vamos seguir o barco aqui, pessoal. Vamos seguir o barco. Falei do 3º-C. Expliquei que aumentou o leque, né? Parágrafo 1º do 3º-C fala, recebida denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução em julgamento. Por maioria, declarou a inconstitucionalidade do termo recebida, contida no parágrafo 1º do artigo 3º-C, e atribuiu interpretação conforme ao dispositivo para assentar que, oferecida denúncia ou queixas, as questões pendentes serão decididas pelo juiz de instrução em julgamento. Isso aqui eu acho que eu já falei, mas vamos seguir aqui. Parágrafo 2º, pessoal. Vou ter que ficar um pouco assim, porque o celular está baixando. As decisões do artigo 3º-C, as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares num curso de 10 dias. Reexaminar a necessidade das medidas cautelares em um curso no prazo de 10 dias. Por maioria, o STF declarou a inconstitucionalidade do termo recebimento, contido no parágrafo 2º do artigo 3º-C do CPP, e atribuiu interpretação conforme ao dispositivo para assentar que, após o oferecimento da denúncia ou queixa, o juiz da instrução em julgamento deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso num prazo de 10 dias. Significa que esse juiz de instrução vai revogar as medidas cautelares feitas pelo juiz das garantias? Não. Ele vai ter 10 dias para reexaminar se prossegue ou se pode revogar sim, mas não é necessariamente isso. Ele vai reexaminar se está cumprindo os requisitos necessários para uma prisão. Está lá no 312, prisão preventiva, etc. Se não houve ilegalidade, né? Vamos seguir aqui. 3º-C, parágrafo 2º. O parágrafo 3º, os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias, isso é o parágrafo 3º do 3º-C, ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos processos enviados ao juiz da instrução. O legislador queria aqui evitar a contaminação, né? Aí o parágrafo 4 fala, fica acentuado às partes o amplo acesso aos autos acautelados da Secretaria de Juiz das Garantias. Esses dois parágrafos, para o STF, foi considerados por unanimidade inconstitucionais. Então, os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz da instrução. O jogador não queria isso, mas foi justamente, e houve crítica doutrinária sobre isso, na coisa da contaminação, viés cognitivo, teoria da dissonância cognitiva,
porque o legislador queria que os autos ficassem acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Mas aí veio uma interpretação do STF, considerando os parágrafos 3º e 4º do artigo 3º-B inconstitucionais, e dizendo o seguinte: os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz de instrução e julgamento. Vamos seguir aqui, pessoal. Artigo 3º-D. Deixa eu levantar o celular, senão eu vou deitar aqui, né? A gente já está quase fechando aqui. Artigo 3º-D. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4º e 5º desse Código ficará impedido de funcionar no processo. Por unanimidade, o STF declarou a inconstitucionalidade do caput do artigo 3º-D do CPP. Por unanimidade, declarar a inconstitucionalidade formal do parágrafo único do 3º-D também. Tá? Tudo considerado inconstitucional. 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União dos Estados e do Distrito Federal, observando os critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Por unanimidade, o STF entendeu que para assentar que o 3º-E, para assentar que o juiz das garantias será investido e não designado. Foi uma mudança de um termo aí que houve, conforme as normas de organização judiciária. Porque no 3º-E ele fala, o juiz das garantias será designado conforme as normas. E o STF só mudou a palavra, o juiz das garantias será investido. Isso é uma mudança de palavra aí, de terminologia. 3º-F, o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo, o ajuste ou qualquer ajuste de qualquer autoridade com órgão de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Por unanimidade, atribuiu a interpretação conforme ao parágrafo único 3º-F para assentar que a divulgação de informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso pelas autoridades policiais, Ministério Público e magistratura deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa humana submetida à prisão. O que o STF quis dizer com isso, pessoal? Quis dizer que o legislador no 3º-F, ele fala o seguinte: assegurar o cumprimento de regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa. E aí vem o STF e fala, não pode impedir a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação. Então, ele explica que são direitos constitucionais, mas ele não faz essa explicação, estou interpretando. E assenta que pode-se realizar, sim, essas atividades de imprensa, desde que não fira a dignidade do preso, desde que não interfira na efetiva persecução penal, a efetividade da persecução penal, mas assegurando o direito à informação. Ele faz uma interpretação. Tá. Vamos seguir aqui. Se tem mais coisa. Lembrando, pessoal, eu vou lembrar novamente o artigo 28, que falava ordenar o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima ou investigado à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fim de homologação da forma da lei. Por maioria, o STF atribuiu a interpretação conforme ao caput do artigo 28 para assegurar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o procurador-geral ou para a instância de revisão ministerial quando houver para fins de homologação na forma da lei. Vamos ver se estou esquecendo alguma coisa. Falei do artigo 28. Foi
considerado inconstitucional o parágrafo 5º do artigo 157, que fala: o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Tá? São informações aí dos juízes garantidos. Artigo 310, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do advogado, por unanimidade, atribuiu a interpretação conforme ao STF, ao artigo 310 do CPP, para assentar que o juiz, em caso de urgência, e se o meio se revelar idôneo, poderá realizar a audiência de custódia por videoconferência. Foi uma nova interpretação e uma ampliação do artigo 310. Não uma retaliação, como fala alguns. Vamos seguir aqui, se eu estou esquecendo alguma coisa. Por unanimidade, o STF fixou uma regra de transição quanto às ações penais já instauradas no momento da efetiva implantação dos juízes de garantias pelos tribunais, e a eficácia da lei não acarreterá qualquer modificação do juízo competente. Ou seja, as ações que já tiverem em curso não serão afetadas pela implementação do juiz das garantias. É isso, pessoal. Fechei o curso, analisei de cabo a rabo esse instituto segundo a interpretação do STF, que é a que vale.